E o nosso entrevistado de agora é Guto Lima, psicólogo do Espaço Terapêutico Bororó 25, e vem conversar com a gente a respeito de sexualidade, não é, Guto? Um novo grupo ali da Bororó 25. Isso, o grupo Sexualidades, e gostaria de chamar a atenção para o S no final, né? A gente costuma falar sexualidade e a nossa proposta é discutir as sexualidades, né? Que existem, as diferentes formas de expressão da sexualidade que estão em voga, né? Que já não estão mais às margens, né? Da sociedade e que está aí para todo mundo ver e que não dá mais para esconder. Então a nossa proposta é poder olhar com atenção e com amor para isso e poder discutir sobre isso no espaço. O Detran tem uma campanha de trânsito que diz trânsito, converse em casa sobre isso. Sexualidades é mais ou menos a mesma coisa, tem que ser conversada. Precisa. É essencial para a cura emocional de cada sujeito que possa existir essa ventilação, principalmente dentro das famílias, e conversar abertamente sobre as sexualidades. E a gente aqui não está falando, eu não estou falando só de homossexualidades, porque quando a gente fala em sexualidades, logo a gente pensa nas formas assim menos tradicionais de expressão da sexualidade. Também das heterossexualidades, né? Dos pais poderem conversar com os filhos, dos parceiros, dos maridos, das esposas, dos namorados, com as namoradas, poderem também ventilar esse assunto e comentar sobre isso, né? Porque a sexualidade tem, quando eu falo em diferentes formas de expressão, isso também envolve não só a questão subjetiva da sexualidade, mas como a sexualidade em si, né? Como a relação, como o ato sexual também, que produz repercussões também na vida emocional dos indivíduos. Olha, eu fico pensando o seguinte, já é difícil para muitos pais conversar com os filhos a respeito da sexualidade convencional, né? Bastante. Eu não sei se eu posso usar a palavra convencional para algumas e outras não, acho que até seria um equívoco fazer isso. Mas eu imagino o quanto é difícil conversar sobre questões diferentes do dia a dia, daquilo que é que escapa à norma, né? Escapa à regra. Que vai ao contrário da norma. Sim, muito difícil, né? E uma das principais causas de sofrimento emocional em indivíduos que têm uma escolha sexual diferente da dita normal, né? Da padrão, e que não tem um espaço onde possa falar abertamente sobre isso, geralmente se escondem por muitos anos, né? Dentro de si mesmos, e aí na Bororó a gente usa esses conceitinhos que é o si mesmo e o si próprio, e para nós o si mesmo é o ser adoecido, que está ensimesmado, assim, dentro da casca, e cada vez mais doente porque não tem a possibilidade de expressar quem ele é, né? E para nós a cura emocional é a capacidade de expressar quem nós somos com bastante coragem, porque isso tem um preço, né? Expressar ser quem nós somos em qualquer âmbito, tanto no sexual quanto nas diferentes formas de apresentação social, tem um preço exigente, porque nem todos vão achar legal. As pessoas têm muita preocupação, é natural até isso, como vai ser a aceitação, né? Se vai ser reprovado ou não. E a sexualidade também traz esse peso, né? E nós temos o desejo de que todos gostem da gente, de que todos gostem da forma como a gente se movimenta no mundo. Então é muito sofrido quando a gente tem uma escolha que na maioria das vezes é muito difícil por não ser normatizada, né? E me corrija quando eu estiver errado, mas, por exemplo, nós tínhamos na questão da homossexualidade, ou enfim, da relação sexual livre entre homem e mulher, às vezes de qualquer um dos lados, e às vezes dos dois ao mesmo tempo, né? Existiam, até pouco tempo atrás, situações constrangedoras para algumas pessoas na rua por causa do nível de exposição sexual que esses jovens promoviam nas ruas, né? E eu até fiquei pensando, poxa, olha, é repreensível? É repreensível, poxa, afinal de contas tu não concorda muito nem encontrar um casal de namorados convencionais numa situação muito agressiva, muito ousada sexualmente. Pura intimidade. Agora, depois eu passei a pensar da seguinte forma, olha, se eles causarem um impacto na sociedade, assim, com situações às vezes bastante exacerbadas, pelo menos as pessoas vão poder aceitar de uma forma menos preconceituosa aquilo que eles de repente só querem como principal, que é poder andar de mão dada, se beijar, viver sem ser observado de forma diferente. Quando eu falo... E causar um impacto para que o menos agressivo depois, para que o menos ousado seja visto de forma mais natural. O impacto é esse, não é a expressão do carinho e do afeto entre duas pessoas do mesmo sexo de forma agressiva e vulgar, né? Como a gente também vê nos casais heterossexuais. Sim. Mas sim, de poder fazer uma menção de afeto, de carinho, sem se esconder, né?
por medo da repreensão. E hoje a gente felizmente vê que isso está cada vez mais possível, ainda que exista assim alguns lugares onde muitas pessoas se sentem muito maltratadas. Então isso também é uma das diferentes formas de possibilidades de saia justa que algumas pessoas enfrentam. Uhum. Agora, a questão das sexualidades que vocês querem tratar, ela diz respeito também ao idoso, ao jovem, ou seja, toda a liberdade sexual que se deve ter. Toda a liberdade. A sexualidade sempre foi considerada a louca da casa, né? Durante muito tempo. E foi também, falando em psicologia, né? Especificamente em psicanálise, que é a nossa vertente na Bororó 25, a sexualidade foi o berço da psicanálise, né? Então Freud fez uma revolução quando ele passou a mostrar que ele percebia que as crianças também tinham sexualidade, né? E isso foi um choque, né, na sociedade da época. Então a sexualidade está presente na vida da gente em todos os aspectos, e é bom que a gente olhe para isso, porque tudo aquilo que não é olhado com atenção, com amor, com cuidado, promove adoecimento emocional. Então o nosso objetivo nesse espaço é oferecer um espaço de acolhimento e amorosidade. E aí a gente eu vou falar numa questão polêmica que se falou tanto esse ano na cura gay, né? E a nossa proposta é justamente essa, mas não é a cura gay como alguns ouvintes podem estar pensando. É a cura do nosso preconceito contra essas questões. É a cura do preconceito, é o acolhimento com a amorosidade dos nossos próprios preconceitos. Essa é a cura. E de aceitar a gente como a gente é, né? As pessoas se aceitarem como são. Existe muita autocrítica nessa questão aí, muita gente que não tem aquela velha situação, fulano não sai do armário e tal, mas às vezes a pessoa, ela mesma se põe lá, não que haja a gente chama repressão externa. Isso tem até um termo que se chama homofobia internalizada, porque é muito difícil para o sujeito, né, que convive numa sociedade onde estabelece normas, se encorajar para ser quem ele é, que é a questão do sair do armário, né? Então, tem pessoas que têm muita dificuldade, menos ousadia do que outras, né? Então, um espaço onde se possa conversar abertamente sobre isso possibilita também que a pessoa possa ir construindo dentro de si possibilidades de segurança. De segurança. Naquilo que pretende fazer. A novela tem discutido muito essa questão. Tem o homofóbico, tem o Félix lá, o rapaz que, né? Qual seria o fim ideal dessa situação na novela para você, Guto, que é um estudioso da questão? O fim ideal, na verdade, primeiro, a questão é com pai e filho, né? Eu não assisto muito a novela, mas eu tenho mais ou menos... O pai não aceita a situação da homossexualidade do filho. O pai é homofóbico, né? Isso, é homofóbico, evidente. E o rapaz, ele também se reprime bastante. Ele sofre por isso e ele expressa o sofrimento de diversas formas, através até do comportamento de situações onde ele tem um comportamento bem perverso com outras pessoas, né? Isso pode ser uma consequência? Acho que não, né? É porque a perversidade não tem que ver com a sexualidade, né? É das pessoas, né? Isso até poderá estar ligado à questão do sofrimento e dele se sentir não aceito e de uma série de fatores que teria que se fazer uma análise bem aprofundada do personagem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tu falaste em final ideal. Eu não gosto dessa palavra ideal, né? Eu não sei qual seria o final ideal, mas o que seria muito bom é que pai e filho pudessem se entender, e que se isso não é possível, para que a gente possa construir uma vida, uma felicidade possível e para que a gente possa viver com uma paz interna, é preciso que a gente aprenda a se afastar de ambientes onde a gente se adoece, né? Onde o adoecimento é progressivo, ambientes onde a gente não se sente aceito, não se sente bem tratado. Isso é muito difícil, né? Quando se é criança, existe um problema, é que a criança ela não tem independência ainda para poder sair de casa e fazer a sua vida. Mas depois que nós nos tornamos adultos, é importante que a gente possa construir um espaço onde... Mas isso não resulta numa falta de enfrentamento e até de transformação do ambiente que deve ser transformado?
Sim, geralmente, em geral... Se você, tipo, buscar apenas as pessoas que lhe aceitam, que concordam, tu não está ignorando uma camada da sociedade que precisa ser modificada? Não, eu não penso que seja questão de ignorar. Eu penso no sentido de a gente poder fazer escolhas saudáveis, de não conviver com essas pessoas, mas de conviver o possível para que a gente possa manter a nossa saúde emocional e viver em ambientes onde a gente se sente hostilizado, onde o sujeito se sente hostilizado constantemente, não é bom para nenhuma das partes, né? Porque existe uma relação de verticalidade de poder, onde um maltrata e onde o outro se sente maltratado. Isso é uma escolha de ambos, né? Perfeito. E a que ponto chega, assim, o efeito negativo, em termos de saúde, de uma pessoa submetida aí a uma situação dessas que você descreveu? Existem várias possibilidades, né? A gente pode falar de depressões sérias, né? De desordens de personalidade, até de questões bem mais sérias como o suicídio, por exemplo, né? Como a tentativa de suicídio. Quando o sujeito ele não encontra saída para expressar a sua singularidade, para expressar quem ele é na vida, e às vezes a única possibilidade é não querer viver mais, né? Isso numa situação bem drástica, assim, eu tô te dizendo das diferentes possibilidades, mas assim, o sofrimento sempre existe, cada um lida, porque a gente tá falando de subjetividade, com o sofrimento de uma forma muito única. Como é que funciona? É uma espécie de um grupo de conversas? É um grupo de conversa, de reflexão para tratar sobre o assunto. Idoso, jovem... Jovens e adolescentes. Adolescentes. Né? Jovens adultos e adolescentes. A modalidade é essa, então, encontros de 1h30, onde a gente vai discutir, né, sobre essas questões, cada um poder trazer um pouquinho da sua história e se sentir à vontade para trazer o que quiser compartilhar com o grupo. E a própria vivência em grupo, às vezes, mobiliza no sujeito algum movimento interno onde ele sente que precisa também de um espaço privado para conversar sobre algumas coisas. Pensando nisso, a gente também está oferecendo, então, atendimento individual para aquele que quiser, para aquela pessoa que se sentir necessitada de um espaço mais confessional, mais privado.